E aí, meus queridos, voltando aos pouquinhos, um videozinho por dia. E hoje é a hora de analisarmos o capítulo 338 de Nanatsu no Taizai. Na verdade, eu queria ter soltado esse vídeo antes pra vocês, mas eu não pude por motivos de... Estava bem doente, porque esse capítulo foi lançado no domingo, né? Por aí, então quando eu li eu fiquei, véi, pra onde é que Nanatsu no Taizai tá indo? Sei que tá despertando muito minha curiosidade. Então eu sei que algumas pessoas já estão naquela de, pô, essa obra já devia ter acabado. Eu discordo totalmente. Nanatsu no Taizai tá um dos mangás mais interessantes, apesar daqueles erros, apesar daquelas linguagens de ecchi totalmente desnecessárias, como o grande Léo Kitsune falou já no VideoQuest, né? Acho que são linguagens que empobrecem o mangá. Mas a narrativa de Nanatsu tá muito curiosa, pô, com novos conceitos, reviravoltas. Então, vamos lá para a análise do 338 agora. Lembra aí de seguir o Blue no Instagram e no Twitter. Também dá like nesse vídeo e se inscreve no canal para mais Nanatsu no Taizai. Olha só, galera, talvez vocês escutem alguns barulhos porque tá tendo umas obras. Pra onde eu vou, a obra vai atrás, né? Então tá tendo umas obras e vocês podem escutar uns barulhinhos de martelo. Peço paciência, tá bom? E vamos lá, tô com um capítulo aqui. In front of me, na minha frente, né? O Meliodas tá indignado. Realmente a gente até tem uma capa, né? De que aquela amizade entre o Meliodas e a Merlin tá acabando. Porque o que é que a Merlin tá fazendo? Ele até começa o capítulo indagando, né? Pô, você usou o grupo, os 7 pecados capitais para esse fim, para voltar com o caos, né? E aí a voz que vem do lago, daquela bolha de Salisbury, diz que os pecados estavam interagindo com o caos esse tempo todo. Como assim? É a Mama Hawk. Vê que virada de trama, porque quando a gente vê aquele filme de Nanatsu no Taizai, eu tava até teorizando que a Mama Hawk era ligada à divindade suprema, lá no Reino dos Arcanjos. Não é. A Mama Hawk é ligada ao caos. Tipo, ela é o caos. Só que mais conceitos sobre o caos vão sendo trabalhados, né? Que o caos é um desejo. O caos não tem uma forma física. Então, como o caos tá no Arthur, a Mama Hawk não tem mais aquela forma física. Ela meio que vira uma pele molenga, murcha e desaparece. E aí é aquela... O que o Rei dos Demônios e a Divindade Suprema pensavam ter selado não era o caos em si, velho. Sei que a Mama Hawk, a energia que simbolizava a Mama Hawk agora tá dentro do Arthur, mas a Merlin até diz que é mais correto dizer que a energia que simboliza a Mama Hawk agora está com o Arthur. O Meliodas, claro, fica bolado porque aparentemente o Arthur não tá tendo tanta escolha, né? Nesse momento, o Arthur começa a pensar sobre a vida, de como ele era fraco, né? Tipo, enquanto ele tá pensando, as coisas vão mudando, o solo, as criaturas vão surgindo também. E ele vai relembrando da época em que ele era fraco e como o seu caminho foi pavimentado de esperança por Merlin. Até que ele se percebeu bastante forte quando ele tá lá se propondo a enfrentar o Meliodas, os Eldris, o Kuzaki, o Chandler, mas não foi o bastante, né, naquela época. E agora ele quer ficar mais forte. Pô, se eu tenho esse poder do caos, eu posso criar um mundo jamais visto. Só que quando ele abre os olhos, que é tipo, quando ele tá confabulando, ele tá de olhos fechados, ele não tá ligado no que tá acontecendo em sua volta. E aí quando ele abre os olhos, o mundo se transformou. Então realmente o Arthur tá com esse poder. Se ele tem um desejo e agora ele tem a ferramenta para ir em direção a esse desejo, eu acho difícil o Arthur não querer o caos. Eu acho que na verdade não é nem questão dele querer ou não, mas ele tem que ir e ele vai querer. Ou seja, Merlin, Arthur podem ser possíveis vilões dos pecados capitais que sobraram. E lembrando que a gente também não tem o Scanor, então seriam 5 pecados capitais mais a Elizabeth. E claro, né, Gilthander, Hauser. É aí que chega o momento em que surge o Cath, docinho de pêssego, que o nome dele é C-A-T-H, né, aí quando tem esse TH, que a gente aprende quando tá estudando inglês. Então, galera, o Cath para o Arthur, pro Arthur, ele é meio que o Hulk simboliza para os pecados capitais, né? Tipo um mascotezinho.
E aí o Keth estava dentro do chapéu de javali, que agora tá todo destruído, né? Porque a Mama Rock virou aquela casca murcha. Quando o Keth surge, a voz do lago, que parece ter uma plenitude, um controle sobre tudo que tá acontecendo, aquela voz fica tensa. Opa, o que é que tá rolando aí, né? Então, a voz pede, não desesperadamente eu diria, mas com um tom de urgência, um certo tom de urgência, a voz pede pra Merlin impedir o contato do Keth com o Arthur. Você fica, velho, como assim? Por quê? E aí vem o Keth todo fofinho, né? O Arthur até abre os braços, é um companheiro que tá seguindo ele desde sempre, né? Talvez farejando o caos desde sempre. Então olha só, a Merlin estava estudando o caos, estava vendo o Arthur como o garoto da esperança, não esperança de deter o rei dos demônios, mas a esperança de ser o rei do caos, etc. Mas o Keth parece que já estava farejando o Arthur de muito tempo atrás, é por isso que estava do lado dele, né? Só que o Arthur ainda não estava com o caos, por isso que ele não tinha devorado o Arthur. É aí que o Keth vira um monstrão e come o braço do Arthur. Na verdade, ele foi para devorar o Arthur. O Meliodas consegue segurar o Arthur, salva o Arthur, né? E apenas o braço dele é engolido pelo Keth, só para o Arthur fazer o cosplay mais fiel possível do Shanks. É aí que a voz, mais uma vez com certo tom de urgência, pede para quem tá ali, né, os pecados capitais, recuperarem o braço do Arthur. Porque senão, olha o que a voz diz, senão vocês irão perceber logo o quão poderoso um fragmento do caos pode ser. Então olha só, quer dizer que se alguém se alimentar da unha do Arthur já fica bastante poderoso. É o que tá me levando a crer. No caso, o Keth engoliu o braço inteiro. E o Keth começa a se transformar. Eu acredito que teremos aí... Lembram aquela batalha contra a Indra da Dádiva, que o Rei dos Demônios invocou, aquele monstrão com 5 cabeças e pá? Eu acho que vai ser uma coisa parecida com aquela, mas no nível hard, né? Porque quando a Indra da Dádiva chegou em Britânia, os pecados capitais que estavam ali presentes, tipo o Ban, a Diana e tal, eles estavam conseguindo lidar com a Indra da Dádiva tranquilamente. Mas agora o Arthur, ou no caso o Keth, com um fragmento do caos, eu acho muito tenso. Agora, perguntas, pra quem esse gato trabalha? Bom, a gente já vem traçando uns paralelos, inclusive eu ressuscitei esse assunto necromante que sou nesse vídeo, né? A gente tava traçando uns paralelos entre o Hawk e o Keth. O Hawk é o mascotinho dos 7 pecados capitais e ele veio do mundo dos demônios. O Keth era o mascotinho do Arthur e eu acredito que ele veio do mundo dos arcanjos, do mundo da divindade suprema. A gente já tinha trabalhado essa ideia aqui. Então eu acho que o Keth tava o tempo todo com o Arthur, sacando que ele poderia despertar como o Rei do Caos um dia só para dar o bote. E o Keth tá trabalhando a mando da divindade suprema, que se ligou, né, que não selou o caos ao lado do Rei dos Demônios e tava quietinha, só esperando para se utilizar do poder do caos. O Rei dos Demônios foi um cara bastante tolo, porque ele tava naquela guerra sem sentido, queremos a hegemonia dos demônios e pá, esqueceu do caos e foi cuidar desses assuntos mais mundanos, por assim dizer. A divindade suprema só tava esperando. Acho que ela sabia de todas as jogadas. Pô, se o Rei dos Demônios morre, deixa ele lá. Parece que o jogo tá virando, né? Parece que ele vai adquirir mais território do que a divindade suprema. Então acho que ela pensou assim, deixa ele se virar, ele deve morrer nessa batalha. Vamos acreditar que os pecados capitais vão fazer a diferença, e fizeram. Então, ele morrendo, a balança se desequilibra, eu tô de boa, o caos volta, e eu faço uso do caos para voltar poderosa, e não tem mais Rei dos Demônios, e eu posso fazer o que eu quiser com os habitantes de Britânia. E como se recupera esse fragmento de caos que foi engolido e digerido pelo Keth? Tipo, o braço se despedaçou, não tem como recuperar a energia, você tem que matar o Keth agora pra aquele fragmento de caos voltar pro Arthur. Se o fragmento de caos volta, consequentemente o braço dele volta a crescer. Mesmo sem o fragmento de caos, o Arthur pode fazer o seu braço crescer novamente, assim desejando, porque tudo que ele deseja acontece, né? Então, de repente, ele pode ter esse poder de se curar, e não só se curar, né? Tipo, estancar a ferida, cauterizar aquele ferimento. Tipo, o braço crescer de novo. Então, olha aí, ó.
faz um cosplay fiel do Shanks e do Piccolo. Agora eu quero saber a opinião de vocês sobre esse capítulo. O que é que vocês estão achando da narrativa? Tipo, tá me deixando muito curioso, como eu falei no começo do vídeo. Então eu não sei pra onde vai e isso instiga a gente tá fazendo os vídeos aqui. Nanatsu no Taizai continua sendo um mangá bastante interessante. Então deixa a opinião sobre o capítulo e sobre a análise aí nos comentários, beleza? E até a próxima!